poder, de fato, se aprofundarem aí no conhecimento aí desse livro. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a todos que nos ouvem e veem, né? Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa acrescentar, através da ação do seu próprio Santo Espírito, o conhecimento, né? A graça, completar o sentido real e cada vez mais profundo da palavra dele em nossos corações. É importante, amados, percebermos o seguinte: o estudo do livro de Apocalipse, assim como o estudo de qualquer parte da Bíblia, qualquer tema bíblico, veja que eu estou falando de tema bíblico, eu não estou falando de tema teológico, né? Uma coisa pode significar a outra, mas não necessariamente, né? Por quê? Porque nós optamos por estudarmos somente a Bíblia, né? Nós adaptamos aquilo que nós achamos, o nosso pensamento, ele precisa ser moldado pelo que a Bíblia diz, e não a gente moldar os textos ou moldar o entendimento dos textos do que a Bíblia diz em cima daquilo que nós pensamos. É exatamente o contrário. O nosso pensamento, ele precisa ser moldado pelo que a Bíblia diz. Então, esse é o grande desafio, essa é a grande questão que nós precisamos entender. Por isso que quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos ver o que de fato o texto diz. O importante é vermos o que o texto da Bíblia está dizendo, né? E a partir daquilo que o texto da Bíblia de fato diz, nós, então, determinarmos aquilo que nós vamos crer. Não nós determinarmos, mas aquilo que a Bíblia relata, aquilo que a Bíblia mostra é o que vai determinar aquilo que nós cremos, aquilo que nós, de fato, entendemos da palavra de Deus. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio que precisa ser vencido é o interesse, meus irmãos. O interesse por ler a palavra de Deus, né? Hoje, nós vemos uma dificuldade muito grande das pessoas estudarem a palavra de Deus, terem, né, ali aquela disciplina de estudar a palavra de Deus. Por isso que até nós propomos, lá no início do ano, lá bem no comecinho do ano, nós propomos para a comunidade evangélica Geração da Conquista, a nossa igreja em Manaus, nós propomos, então, a leitura da palavra de Deus dentro de um programa de leitura que nos permita parar e meditar sobre aquilo que nós estamos lendo. Porque, amados, como já está sendo ensinado há vários dias, há vários meses, nós temos ensinado para os irmãos que uma das coisas que melhor vai funcionar nos últimos tempos, uma das coisas que melhor vai funcionar antes do aparecimento do anticristo é o engano, e depois que o anticristo se manifestar, esse engano vai continuar se manifestando e se tornando cada vez mais eficiente e eficaz, né? Então, cada vez mais amplo, o engano é a única coisa, ou uma das principais coisas, ou a coisa que vai funcionar melhor no governo do anticristo e no pré-governo do anticristo, no pré-limiar do aparecimento do anticristo, que a gente não pode esquecer é que uma das coisas que vai funcionar melhor é o engano. Muitas pessoas vão ser enganadas, muitas pessoas vão ser iludidas, muitas pessoas vão ser levadas a acreditar em pensamentos e até em teologias que vão, ao contrário do que se pretende, unir o homem a Deus. Todos esses enganos vão, pelo contrário, patrocinar um afastamento do homem de Deus, ou do pensamento, do questionamento, das conclusões, dos princípios
que o homem deveria cultuar, princípios esses inclusos dentro daquilo que a palavra de Deus diz, mas o que a gente precisa entender é que tudo aquilo que está sendo construído só tem um objetivo: afastar-nos da presença de Deus, da palavra de Deus e, principalmente, irmãos, nos afastar do entendimento de Deus. Né? Quando o homem não entende Deus, quando o homem não entende os propósitos de Deus, o que vai acontecer? O que acontece? Ele se afasta de Deus. Em se afastando de Deus, ele então fica dentro do contexto proposto por Satanás, que é a morte eterna, que é a destruição eterna, que é o final deste homem, o final deste ser humano ser lançado lá no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esse é o grande objetivo de Satanás, e a gente tem que estar atento, irmãos, porque o negócio não está brincadeira, não. Né? As coisas estão se tornando cada vez mais difíceis, né? O pensamento está se tornando cada vez mais distante de Deus, mais secularizado, né? A Bíblia propõe que todo pensamento deve ser levado cativo a Deus. E o que o mundo propõe é exatamente o contrário, né? É o pensamento livre de qualquer influência de Deus. Ou seja, o nosso pensamento, ele deve se fiar naquilo que nós achamos, né? Então, amados, há um grande movimento, a gente precisa entender que há um grande movimento hoje na sociedade para que isso aconteça. Há um grande movimento, há um grande interesse de que esta situação permaneça. É isso que eu preciso passar para os irmãos antes de começarmos. Uma das coisas, um dos principais sintomas de que isso está ocorrendo é o desinteresse pelas pessoas de estudar a palavra de Deus. Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, e de fato a palavra de Deus, deixamos a palavra de Deus falar conosco, geralmente nós somos confrontados com esta palavra, né? O próprio Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser ser meu seguidor, precisa negar-se a si mesmo, ou seja, negar aquilo que nós achamos, negar as nossas perspectivas, negar a nossa cosmovisão, negar a nossa forma de enxergar o mundo, para que tudo isso seja equacionado e seja readaptado conforme está escrito na palavra de Deus. Então, nós precisamos ter a visão de Deus, nós precisamos enxergar o mundo sobre a ótica de Deus, a nossa cosmovisão precisa ser a de Deus, né? Os nossos princípios, tanto os princípios sociais como relacionais, precisam ser os princípios que estão contidos na palavra de Deus, né? Nós, enquanto igreja, e eu, enquanto pastor, nunca vou deixar de pregar isso, né? A gente precisa entender que a gente precisa se libertar daquilo que o mundo está nos apresentando. Quando nós estudamos o capítulo 16, né? Foi o último vídeo, foi a última aula, está lá no canal da nossa igreja. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, né, se inscreve, clica lá no sininho, ou seja, se envolva no conhecimento da palavra de Deus. Então, se inscreva no canal. Na última aula, está lá no canal da igreja, nós propomos, nós fomos levados a uma consciência. Quando nós lemos o capítulo 16, nós vemos que, independentemente da ação da justiça de Deus, independentemente das catástrofes, né? Quando nós lemos ali o capítulo 16, nós vamos ver que quando as taças, né? Quando as 7 taças forem derramadas, né? Catástrofes de proporções cósmicas vão ocorrer, né? Vão ocorrer no planeta Terra. Então,
catástrofes mundiais, o mar todo vai morrer, todos os rios vão perecer, né? E um número muito grande de pessoas vão ficar doentes, né? Então, catástrofes terríveis vão acontecer, catástrofes estas previstas no discurso bíblico, né? E de conhecimento pleno das pessoas, porque quando nós lemos o verso 16, nós vemos que a comunidade global, amado, vai ter consciência, é isso que é importante nós entendermos, né? E isso deve causar uma preocupação muito grande em nós, porque, a despeito daquelas catástrofes mundiais, a comunidade, a humanidade, ou todas as pessoas que estarão vivendo no planeta Terra naquela época, vão ter consciência de que estas catástrofes, de que esses acontecimentos, de que essas destruições cósmicas estão sendo provocadas, estão sendo patrocinadas pela justiça de Deus, ou seja, as pessoas vão ter consciência de que quem está fazendo essas coisas é o próprio Deus, e como resultado, nós vamos ver que as pessoas não vão se arrepender, pelo contrário, por saberem que é Deus que está fazendo isso, né, elas vão blasfemar contra Deus, vão se revoltar contra Deus, vão pelo contrário, se colocar em oposição cada vez maior em relação a Deus. Olha só como é que o que hoje, para muitas pessoas, pode ser inimaginável, quando ocorrerem os eventos do capítulo 16, amados, que nós estudamos na aula passada, o que a gente percebe é o quê, querido? O que a gente percebe é que, a despeito de qualquer coisa, a sociedade, o homem, não vai se arrepender das suas obras. Então, meus amados, isso nos traz uma outra realidade muito importante, né? A partir de Apocalipse capítulo 13, nós estamos estudamos Apocalipse capítulo 13, é uma das aulas anteriores também, está no nosso canal, você pode assistir essa aula ou reassisti-la no vídeo. Você vai ver que a partir do capítulo 13 vão surgir na nossa sociedade, é isso que eu quero que você entenda, querido, vão surgir na nossa sociedade pilares existenciais ou eventos existenciais que não vão permitir mais, né, vão tirar do ente humano a capacidade do arrependimento. É isso que a gente precisa entender. No momento em que as pessoas receberem a marca, no momento em que as pessoas se comprometerem com o reino do anticristo, é isso que é importante. Quando o anticristo se manifestar, quando o falso profeta se manifestar, né, eles vão instituir várias ações na sociedade. Dentre estas ações, né, em primeiro lugar, vai surgir um governo mundial, vai surgir um governo com um único líder, né? Todos os outros líderes, nós vamos ver isso inclusive no capítulo 17, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje. Todos os líderes da humanidade vão delegar a sua autoridade para este único líder, que é a primeira besta, que nós chamamos de anticristo. Então, o anticristo, quando surgir, ele vai receber de todos os líderes, né, a autoridade sobre toda a língua, povo, raça e nação, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 13. Então, entenda que quem trabalha, quem acredita e quem milita por um governo mundial, né, essa noção de globalismo, essa noção de uma única nação global, esse pensamento de aldeia global que nós temos visto aí em várias publicações de vários órgãos internacionais, né? Tudo isso, amado, está trabalhando
para a vinda do anticristo. É isso que você precisa entender. Então, tem muito crente, bobão, em minha opinião, que está levantando a bandeira do globalismo, que está levantando a bandeira de um único governo, que está levantando a bandeira do surgimento de um único líder. Eu costumo chamar de crente bobão, ou crente ignorante que não conhece a palavra de Deus. Porque quem faz isso está trabalhando para o anticristo, não está trabalhando para Cristo, está trabalhando para o anticristo. Né? Então é isso que a gente precisa entender. Por quê? Porque quando a primeira besta se manifestar, é isso que vai acontecer. Nós vamos ver isso no capítulo de hoje, capítulo 17. Então, já peço que você abra sua Bíblia aí, no capítulo 17 de Apocalipse, tá? Que é o texto que nós vamos estudar hoje, especificamente. Então, além disso, meus amados, né, é uma única moeda, uma única economia, toda essa unificação política, essa unificação econômica, a unificação de ações, a unificação de leis, a unificação de... Então, isso tudo, amados, trabalha para o surgimento do anticristo. Isso está em pleno vapor, né, nos dias de hoje. Nós vemos as nações, né, as nações do mundo, se ajoelhando para organizações mundiais, né, com o intuito de delegar, né, o seu poder, o poder sobre o seu território para essas organizações. Então, nós vemos nações que hoje já não têm mais a sua soberania, o sentido de pátria, o sentido de país. Isso está se desfazendo com o tempo. Por quê? Porque o aparecimento do anticristo vai trazer essa ideia de um governo mundial e único, de um governo global. Né? Nós estamos vendo aí várias iniciativas, né, onde as nações estão se juntando. E a instabilidade, né, a instabilidade que está ocorrendo, meus amados, no mundo, as guerras, os rumores de guerra, nós vimos que isso tudo é o princípio das dores, né, e nós estamos vivendo aí esse princípio das dores, esses guerras e rumores de guerras, a gente está vendo isso aí em larga escala, né, nos jornais atuais. Isso aí nada mais é do que a preparação mundial. É como se a sociedade mundial estivesse se preparando para receber esse líder. Então, esse caos que está ocorrendo, né? Então, e o caos, ele se manifesta naqueles pecados que nós estamos vendo desde Apocalipse, capítulo 8, ali, quando se toca as trombetas, né? O Deus faz o juízo dele na terra, e mesmo assim, amados, as pessoas não se arrependem, né, de adorar ídolos, as pessoas não se arrependem dos seus assassinatos, as pessoas não se arrependem das suas perversões sexuais, as pessoas não se arrependem dos seus assassinatos e as pessoas não se arrependem da corrupção, que são essas 5 grandes áreas que nós vemos que as pessoas não estão demonstrando arrependimento. Então, amados, isso é muito sério, a gente precisa entender isso, tá? Porque isso aí vão ser todos os fundamentos viabilizadores para o aparecimento do anticristo. O anticristo, ele vai aparecer, ele vai surgir, e ele vai surgir com um sistema próprio dele, que hoje a gente vai saber que é a grande Babilônia, a prostituta das nações, né? E que é esse sistema que vai surgir com o anticristo, no qual vai ser sustentado pelo anticristo, pela besta. Esse sistema, toda essa estrutura, né, que vai surgir juntamente com ele, isso na área econômica, na área financeira, na área militar e na área política, né? Sendo que
Em Apocalipse capítulo 13, nós vemos o destaque de uma estrutura chamada, e que vai ser patrocinada pelo falso profeta, que é uma segunda besta. Veja, né, lembra que nós estudamos sobre isso, que a primeira besta, o anticristo, ele vai se apoderar ali dos grandes poderes econômico, político, social, né, militar. Ele vai se apoderar desses veios de poder, mas ele vai surgir um personagem específico para um poder que é extremamente poderoso, que é um poder mais poderoso de todos esses, que é o poder religioso. Por isso que vai surgir, então, um falso profeta que vai patrocinar, meus amados, que vai patrocinar, é isso que a gente precisa entender, vai patrocinar uma religião mundial, ou vai patrocinar uma consciência mundial ecumênica. É isso que a gente precisa entender. Não estou dizendo aqui que você vai deixar a sua religião, né? É isso que é interessante. Ah, não, vai surgir uma religião mundial, então, pastor, todas as outras religiões vão acabar? Não se surpreenda se, pelo contrário, todas as religiões continuarem existindo. O que vai ocorrer? Vai ocorrer é que vai surgir um sistema de consciência religiosa ecumênica muito poderoso do mundo, que vai fazer com que todas as religiões venham a convergir para o pensamento do anticristo, para o pensamento do falso profeta. Né? Nós vimos isso no capítulo 13. E isso vai surgir, porque se a Bíblia falou que vai surgir, vai surgir. Além disso, né, nós vamos ver que o anticristo e o falso profeta, eles vão estruturar, eles vão misturar, eles vão aglutinar economia com religiosidade. Ou seja, eles vão criar um vínculo de comprometimento tal das pessoas que eles vão patrocinar uma marca sem a qual ninguém vai comprar ou vender, e isso é economia, tá, irmãos? Compra, venda, atividade econômica, que é compra e venda, né? Isso é economia. Então, a economia, ela vai estar atrelada a uma marca, e esta marca vai estar atrelada à necessidade de comprometimento, tanto social quanto religioso, com o sistema proposto pelo anticristo. Então, todas essas realidades, elas precisam estar fundamentadas, elas precisam estar bem alicerçadas na mente do cristão, para que ele possa ter um entendimento mais profundo do Apocalipse, do estudo de Apocalipse. Tá ok, meus amados? Dada essa introdução, então, para a gente relembrar principalmente os capítulos anteriores, nós vamos, então, ao capítulo 17. Abra a sua Bíblia. Aí, capítulo 17, nós vamos ver a visão que o apóstolo João está tendo aqui, que o próprio Jesus está passando para ele aqui no capítulo 17. Então, vamos lá? Apocalipse de João, capítulo 17, verso 1, nos diz assim: Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos que tem as 7 taças e convidou-me, dizendo: Vem comigo. Eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Ok? Então, veja que qual é o objetivo, tá, irmãos? Qual é o objetivo da visão? Tá aí, ó. Vem comigo e eu te mostrarei. Esse é o objetivo. Um dos sete anjos que acabou de derramar as 7 taças do juízo de Deus. Onde é que estão essas 7 taças do juízo de Deus? No capítulo anterior, no 16, que nós estudamos na aula passada, no vídeo passado, né? Entra lá e vê. Né? Depois desse vídeo, você vai entrar lá e vai ver. Se você não lembra, se você não assistiu, você vai ver. Então, esses anjos que derramaram as 7 taças, que são as 7 taças do juízo de Deus, um desses anjos, né, vai chegar para João, vai convidar João
para ter um conjunto de visões, para ser impactado com um conjunto de visões que tem como objetivo o quê? Mostrar a condenação. Então, ele vai mostrar um processo para João que vai culminar, que vai terminar. É isso que é preciso. Então, gente, precisa ler a Bíblia, né? De forma mais perspicaz. Tem gente que lê a Bíblia, poxa, vamos ler a Bíblia de forma inteligente, né? Então, o anjo chama João. Eu vou te mostrar um conjunto de visões que vai culminar, vai terminar com o quê? Com a condenação da grande prostituta, não é isso? Que está assentada sobre muitas águas. A gente vai ver que essas muitas águas, essa expressão muitas águas, significa todos os povos, línguas, raças e nações que existem sobre a terra. Então, esse primeiro versículo já nos diz algo interessantíssimo. A grande prostituta, ela está posta, ela está assentada, né? Ela está baseada em todas as línguas, povos, raças e nações. É isso que, então, a influência dela, né? A abrangência dela é em todas as línguas, povos, raças e nações. Vamos continuar? Além disso, além de estar assentada em todas as línguas, povos, raças e nações, essa grande prostituta, verso 2, com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Desculpa. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que a grande prostituta, né, que é esse sistema que vai ser patrocinado pelo anticristo, ele vai influenciar, ele vai seduzir. A palavra usada aqui é sedução. Ele vai seduzir, ele vai enganar, ele vai englobar, ele vai incorporar, né? Ele vai iludir quem? Todas as línguas, povos, raças e nações. Então, o senso comum de todas as nações vai ser iludido pela grande prostituta. Mas, além disso, não é só o senso comum. A elite global, por isso está dizendo aí, os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Então, os reis do mundo significa o quê? A elite global, meus irmãos. Os líderes políticos do mundo, as organizações políticos sociais do mundo, aí inclui-se OTAN, ONU, governos, sistemas de governos, líderes mundiais, todos que são chamados reis da terra, todas essas organizações mundiais, meus amados, elas vão ser cooptadas pelo anticristo, através da influência da grande Babilônia, dessa grande prostituta, né? Então, veja que não é somente o senso comum, ou seja, não é somente o povo comum, mas a abrangência, né, da influência vai atingir o quê? Os líderes políticos, os governadores, presidentes, os déspotas, os ditadores do mundo, todos os grandes líderes vão ser cooptados, vão ser objeto da abrangência e da sedução da grande Babilônia. Aí, você que é inteligente precisa entender que se os líderes políticos, se os reis da terra, né, aqui representados pelos líderes políticos, vão ser cooptados, né, pela influência da grande Babilônia, a gente precisa entender, então, amados, o quê? Que leis vão ser feitas baseadas nesse sistema de pensamento, né? Estruturas sociais vão surgir baseadas na esteira desse pensamento. Então, a gente precisa entender isso, amados. Não é à toa, queridos, não é à toa que hoje em dia tem se trabalhado por se instituir a censura, tem se trabalhado por calar pessoas, tem se trabalhado por fazer leis
para tirar direitos, né, direitos pessoais, tem se proposto leis para propor novas estruturas familiares. A Bíblia coloca uma estrutura familiar, homem, mulher e filhos, né? Mas já existem leis que institucionalizaram, ou seja, transformaram em instituição, né? Em instituição legal, né? Outros estilos de famílias, por exemplo, né? Já ensinei sobre isso em uma outra oportunidade. Eu falei que a família é a célula máter da sociedade. Primeiro vem a família, da família surgem tribos, né, surgem clãs, clãs surgem nações. Mas a célula base, o tijolinho base da sociedade é a família. E a família instituída por Deus, né? A família com o padrão instituído por Deus, né? Está sendo retirado de nossa sociedade. Então, além dele, estão vindo vários outros tijolinhos, é isso que a gente precisa entender. Vários outros tijolinhos estão sendo colocados nesse grande edifício chamado humanidade, que vai construir algo, né, que não tem nada a ver com Deus, nada a ver com os princípios e propósitos de Deus. Então, tudo está sendo constituído para o aparecimento do anticristo. É isso que a gente precisa entender. Verso 3 do capítulo 17. Em seguida, o anjo conduziu-me em espírito para um deserto. Ali observei uma mulher montada na besta. Vou repetir. A mulher está montada na besta. Na besta vermelho escarlate, que estava coberta de nomes de blasfêmia e possuía 7 cabeças e 10 chifres. Então é interessante. Eu quero parar aqui nesse verso 3, que eu quero... Olha só. Em seguida, o anjo conduziu-me em espírito para um deserto. Ali observei uma mulher montada na besta vermelha escarlate. A besta é vermelha escarlate, né? Que estava coberta por nomes blasfêmicos e possuía 7 cabeças e 10 chifres. Isso é a descrição da besta, né? A mulher, ela está em cima da besta, está montada na besta, né? Então, quem é que conduz essa mulher? Quem é que conduz, né, a mulher? É a besta. A besta, ela está fundamental, a mulher está sendo usada pela besta para seduzir as nações. Essa besta aí é o anticristo, tá, irmãos? 7 cabeças e 10 chifres é a mesma descrição de Apocalipse capítulo 13, tá? Do verso 1 ao 11. Então, a gente percebe, então, que a besta, então, é ferramenta do anticristo para enganar as nações. Digo, a mulher, a grande prostituta, a Babilônia aí, né, representada pela Babilônia, ela é, então, o quê? Instrumento para enganar as nações. Vamos continuar. A mulher estava vestida de azul e vermelho, ok? Então, aí vem agora a descrição da mulher. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro transbordante de abominações e de tudo quanto é próprio do engano e da sua prostituição. Opa! Então, amados, vamos prestar atenção naquilo que a Bíblia está falando para a gente. Olha a descrição da mulher, né? A mulher estava vestida de azul e vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Opa! Então, veja que a mulher, o sistema, né, ou essa ferramenta que o anticristo vai utilizar para enganar as nações, porque a gente já viu que essa ferramenta é que vai enganar as nações, ela não é uma ferramenta desagradável. Ela não é uma ferramenta que, quando você olha, você fala, poxa, que coisa feia, que coisa... ela não vai causar nas pessoas,
aversão. Pelo contrário. Pelo contrário. É por isso essa descrição. Ela está vestida de vermelho e azul, né? Cores, belas cores, cores vibrantes, né? Adornadas de ouro, pedras preciosas e pérolas. Ou seja, quem olha para esse sistema vai se sentir atraído para ele. É isso que é interessante. Então, a descrição mostra que o sistema aí, né, que essa mulher, que é a ferramenta utilizada pelo anticristo para seduzir as nações, vai atrair as pessoas para ela. Porque vai ser algo, à primeira vista, belo. Vai ser algo, à primeira vista, agradável. Por isso essa descrição, meus amados. Né? Se fosse uma pessoa simples, né? Se fosse a descrição de Jesus Cristo lá em Isaías, olhávamos para ele, nenhuma beleza nos víamos, era um homem de dores, experimentados em trabalhos. Olha só. Quem é que se atrai por uma figura dessa? É uma figura comum. Ninguém se atrai por uma figura comum, meus amigos. O diabo, ele vai nos atrair sempre pelo estereótipo. Né? Então, você coloca isso aí no seu Facebook, no seu Instagram, tá? O diabo, ele atrai as pessoas sempre pelo estereótipo, né? Pelo exterior, pelas vantagens, né? Pela possibilidade, né? Pelas possibilidades de sucesso, pelas possibilidades de riqueza, né? Vermelho, escarlate, azul, sucesso, né? Pedras preciosas, ouro, pérolas, riqueza. Então, isso atrai as pessoas. Mas não é somente isso. Segurava um cálice de ouro, ou seja, o cálice é de quê? De ouro, transbordante das abominações e de tudo que é próprio do engano e da sua prostituição. Ou seja, o que eu falei desde o começo, desde o início? A única coisa que vai funcionar bem durante o anticristo é o engano. Tem muitos líderes religiosos, meus irmãos, sendo enganados, né? Tem muitos líderes religiosos pregando aí a hipergraça, tem muitos líderes religiosos pregando a teologia inclusiva, tem muitos líderes religiosos aí pregando a teologia libertária, tem muitos líderes religiosos aí pregando, né, teologias que não vêm da Bíblia, mas vêm de pensamentos de homens. Isso está dentro desse cálice de ouro, né, que está cheio de toda espécie de engano e prostituição. Então, amados, a gente precisa estar atento quanto a isso. Tem crente que não está atento quanto a isso, amados. Né? Eu vejo, olhando os canais no YouTube, eu vejo pastores discutindo o óbvio. Né? Eu vejo pastores discutindo o óbvio. Né? Por isso que se algum dia alguém me convidar, pastor Renato, o senhor vai num podcast, nós vamos discutir homossexualismo. Eu não vou discutir homossexualismo, meu irmão. Isso é óbvio. É óbvio como, pastor? Está errado, acabou. A Bíblia diz que está errado, acabou. É como se nós fôssemos discutir, né, e daqui a pouco nós vamos estar discutindo isso, né, se a gente continuar nesse... Né, vamos discutir o assassinato? Como assim discutir o assassinato? Não, assassinar é certo ou é errado? Matar uma pessoa sem motivo é certo ou errado? Se é que existe algum motivo para matar alguém, né? Mas matar uma pessoa é certo ou é errado? Não, é lógico que é errado, pastor. É? Daqui a pouquinho as pessoas estão discutindo isso. Sabe por quê? Porque as pessoas estão discutindo hoje a sua liberdade de expressão. As pessoas estão discutindo hoje se você tem ou não tem direito de falar qualquer coisa, de expressar a sua opinião sobre qualquer coisa. Hoje, pessoas estão sendo processadas, presas e tolhidas em sua liberdade e tendo seus bens confiscados porque estão expressando opiniões, que as pessoas chamam de discurso de ódio, né? Aí vira discurso de ódio.
né? Então, amados, hoje já está ocorrendo isso. E isso está dentro. A grande prostituta ela vai fazer isso. É por isso que lá em Apocalipse 13, amados, abre lá, abre lá Apocalipse 13, só um pouquinho. A gente vai ver um absurdo aqui, olha só. Verso 7. Olha só. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e recebeu autoridade sobre toda língua, povo, raça, sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então perceba que o anticristo ele vai receber. As pessoas vão dar para ele a autoridade para perseguir os crentes. Mas peraí. O santo, ele é honesto. O santo, ele não mata. O santo, ele não rouba. O santo, ele não pratica prostituição. O santo, ele não... Ele opta pela verdade, ele não fala mentira, ele opta pela verdade. Essas são as características. Então, veja que, durante o governo do anticristo, quem vai ser preso e morto são pessoas assim. Aí eu te pergunto, como é que pessoas com essas características morais podem ser perseguidas e presas, amados? É interessante, né? Você já parou para pensar nisso? Como é que as pessoas com essas características... Espera aí, uma pessoa comum. É um cara que vai para a internet para ler cada versículo da Bíblia e dar a explicação e falar o que está escrito na Bíblia. É só isso que ele está falando. Mas isso vai se tornar discurso de ódio. Aliás, já está se tornando discurso de ódio. E as pessoas estão sendo perseguidas e presas por causa disso. Então, amados, perceba o que está ocorrendo no nosso país, perceba o que está ocorrendo no mundo, nas nações. Perceba agora, antes que seja tarde. Né? Porque a não percepção dessas coisas agora pode levar as pessoas ao comprometimento com o sistema do anticristo mais tarde. Por quê, meus amados? Porque o sistema ele vai estar adornado com roupas vermelhas e azuis, o sistema vai estar adornado com ouro, pedras preciosas e pérolas. Né? Não vai estar adornado com coisa ruim, não, meu irmão. Vai estar adornado com coisa boa. Vai ser proposto para vocês, vamos colocar essa coisa boa aí, entre aspas, vai ser proposto para você uma coisa boa. À primeira vista, uma coisa boa. Né? Vamos pensar assim, é como se alguém muito rico, muito poderoso, chegasse para você e falasse assim, olha, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um carro, eu vou te dar um salário excelente por mês, eu vou te dar educação para os seus filhos, vou lhe proporcionar saúde, né? Vou te dar tudo. Vou te dar tudo. Vou te dar isso tudo. Eu só quero uma coisa de você. Eu só quero uma coisa de você. Que você se comprometa comigo. É isso que o anticristo vai fazer. É isso que a gente precisa entender. Né? Tem crente que já está indo no caminho do comprometimento do anticristo. Quando você faz concessões, eu vou repetir, quando nós fazemos concessões, né? Quando nós permitimos certas coisas, quando nós reputamos como aceitáveis certas coisas, nós caminhamos na direção do comprometimento com o sistema proposto aqui pela Grande Babilônia, com a taça da embriaguez, né? e das prostituições, como diz aqui
no verso 4 do capítulo 17. Então, a gente tem que estar atento com isso, irmãos. Amém, queridos? A gente tem que estar atento com isso. Tá ok? Então, é isso que a gente está vendo aqui. Verso 5. Vamos lá no verso 5. E em frente, olha só. Então, a gente ainda está, o verso 5, ainda é uma descrição de quem? Da mulher, da grande Babilônia. Então, é uma descrição que começa lá no 4 e entra no verso 5. O verso 5 começa com e, vírgula. Esse e é uma conjunção, somativa, ou seja, aquilo que a gente vai falar agora tem que se somar aquilo que foi dito anteriormente. Então, o verso 5 é uma continuação da descrição do verso 4. E em sua fronte, né? Ou seja, na fronte de quem? Na fronte lá da mulher, da grande prostituta, ostentava a seguinte inscrição enigmática: a grande Babilônia, mãe das prostituições e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Então, perceba, amados, que o verso 4 dá uma descrição de quem ela é e de como ela vai agir, e o verso 5 é a descrição do caráter das ações da grande mulher. Por quê? Porque, olha só, em sua fronte ostentava a seguinte inscrição: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Então, tudo aquilo que é repugnante, tudo aquilo que é reprovável, né? Mas reprovável segundo que padrões? Segundo os padrões de Deus, tudo aquilo que é reprovável e repugnante é exatamente isso que a grande Babilônia vai promover na terra. Vou repetir. Tudo aquilo que está condenado na Bíblia é o que a grande Babilônia vai promover na terra. Por isso, amados, que hoje as pessoas, hoje tem pastores que pregam assim: você não precisa mudar a sua vida, você não precisa mudar de vida. Deus te aceita como você é. E o seu estilo de vida não determina se você vai ou não para o céu. Olha só. Tem pastores que estão pregando isso, meus amados. E outros pastores que estão ouvindo isso não estão falando nada. Eu, pelo menos, estou dizendo, olha, e esse tipo de pregação é totalmente errado. Né? É totalmente errado. Por quê? Porque você precisa mudar de vida, sim. Você precisa ter um novo estilo, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, é necessário uma mudança de vida. Mas hoje, principalmente essa mudança de chave, meus irmãos, que a Bíblia chama de conversão, metanoia, mudança de mente. Essa mudança de mente, é mudança, meus irmãos, não está sendo mais requerida daqueles que supostamente são servos do Senhor Jesus. Você não precisa mais mudar de mente, você não precisa mais mudar de vida, você não precisa mais ter uma vida de sacrifício, ter uma vida de renúncia, né, ter uma vida de negação, que o crente ele é uma vida de negação, irmãos. Né? O justo viverá pela fé. Não é isso que a Bíblia diz lá? Não é isso que Paulo advoga lá nas suas cartas? Então, hoje, esse discurso está sendo eliminado, mas por quê? Para que possa entrar, né, esse caráter da descrição da grande Babilônia. Verso 6 ainda é referente à grande Babilônia, a mulher. Notei, verso 6 aí, do capítulo 17. Notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim que a vi, fui tomado de grande espanto. Eu vou repetir, principalmente essa primeira sentença, assim. Notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos
dos mártires de Jesus. Então, perceba que o que vai embriagar os reis e o que vai embriagar a sociedade, o senso comum, é um engano dessa mulher. Mas o que embriaga esta mulher, é isso que é interessante. Né? Eu estava lendo sobre isso, eu estava meditando. E o problema do crente, quando lê a Bíblia, é que ele fica meditando, né? E quando você medita, você pede para o Espírito Santo te revelar o sentido daquilo que está escrito na palavra, o Espírito Santo vem e revela, né? Olha só o que a gente percebe aqui. O que embriaga os reis da terra e o que embriaga o senso comum? Toda a língua, o povo, a raça e nação. Né? São as seduções dessa mulher, são os enganos dessa mulher, são os enganos desse sistema que está montado sobre o anticristo. Né? E o que embriaga esse sistema? O sangue dos santos. Então, qual o objetivo desse sistema? É isso que a gente precisa entender. Qual é o grande propósito desse sistema? Se embriagar com o sangue dos santos. O que é se embriagar com o sangue dos santos? É justamente matar os santos, é justamente colocar na marginalidade aqueles que seguem a Jesus. É justamente negar, né, a possibilidade de existência daqueles que pregam o evangelho daquilo que está escrito na Bíblia. É exatamente isso, é por isso que ela se embriaga com o sangue dos santos, assim como lá na época de João, né? Ele via os seus irmãos sendo calados no Coliseu, né? Ou os imperadores romanos levavam os cristãos lá para o Coliseu e davam lá para os leões, para servirem de alimento para os leões, ou pegavam os cristãos, colocavam pendurados em postes, tacavam fogo para servir de lâmpada de iluminação pública. Para isso que servia cristãos, meus irmãos. Isso embriagava, né? Isso causava satisfação, né, nas pessoas, né, e principalmente nos líderes do Império Romano, e inclusive na sociedade romana. Né? Vocês lembram quando Paulo entra em Éfeso e Paulo prega lá em Éfeso, e pela pregação de Éfeso, né, as pessoas começavam a queimar os seus livros de magia, começavam a deixar de adorar a deusa Diana, no grande templo a Diana, lá em Éfeso. E essa história está escrita lá em Atos. Vocês lembram do que aconteceu? Os comerciantes, as pessoas que tinham dinheiro, os líderes, né? Falando assim, pô, se a gente continuar permitir que esse apóstolo Paulo, que esse Paulo pregue aqui em Éfeso, sabe o que vai acontecer? A gente vai perder a nossa fonte de lucro. Está escrito isso lá. A gente vai perder o domínio que a gente tem sobre o povo. Porque esse cara ele está trazendo uma mensagem que liberta. Esse Paulo ele está trazendo uma mensagem que liberta. E esse povo ele vai ser libertado, né, da mensagem aí da deusa Diana, e a gente vai perder a nossa fonte de lucro, a nossa fonte de riqueza. Nosso sistema econômico estabelecido aqui na cidade de Éfeso vai deixar de existir se essa mensagem continuar sendo pregada. E aí o que eles fizeram? Enganaram o povo, né, subornaram alguns, né, levaram a questão lá para os líderes religiosos e começaram a fazer o quê? A perseguir o apóstolo Paulo. E aí Paulo até teve que sair ali, lógico, deixou uma grande igreja ali em Éfeso, mas ele sofreu perseguição e em alguns momentos ele foi calado. Então, amados, é isso que acontece. Só que isso vai acontecer, isso aconteceu em Éfeso. Quando o anticristo vier, isso vai acontecer de forma global. Tá? Por quê? Porque a sociedade como um todo já está preparada o quê? Para exercer a perseguição sobre os cristãos. Aliás, isso já está acontecendo. Nós vemos veículos de mídia perseguindo princípios cristãos, né? Você vê que veículos de mídia já dizendo aí, já advogando, né, princípios e teses e conceitos que são contra a palavra de Deus. Né? E a nossa pregação, quando nós pregamos a mensagem, quando você aí em Manaus, ou quando você aí em qualquer lugar do mundo prega a mensagem de Cristo, o que acontece? Você liberta as pessoas disso, as pessoas não têm mais interesse em ver determinados
determinados programas, não tem mais interesse de consumir determinadas coisas, não tem mais interesse. Eu costumo dizer assim, amados, né, que o dia que o dia lá que nas passarelas do carnaval não for ninguém, o dia que o povo deixar de ir no carnaval, e o dia que, quando te jogar Flamengo e Vasco no Maracanã, o Maracanã estiver vazio, aí você pode ficar tranquilo que as autoridades que são regidas pelo mal vão se preocupar. Por quê? Porque da mesma forma ocorreu em Éfeso, né? Quando houver uma reação, né, do povo. Não é uma reação quebrando tudo, não, não é isso. É só deixar de ir, meus amigos. É só deixar de consumir essas coisas. Deixa de ver novela, deixa de ver BBB, que você vai ver uma coisa. Deixa, acaba. Esses programas começam a sair, né, da grade. Por quê? Porque não gera lucro. Eu quero dizer uma coisa para você. Você é fonte de lucro para muitas pessoas. Agora, a nossa mensagem, ela vem nos tirar da sedução da mulher, nos tirar dessa sedução e nos levar para a liberdade de entendermos os propósitos de Jesus. Então, é isso que a gente precisa entender. O verso 6 termina dizendo assim: assim que a vi, ou seja, assim que João viu esta mulher, foi tomado de grande espanto. Então, quando João, ao final aqui do verso 6, quando ele teve toda a descrição da mulher, quando ele viu, né, quando ele teve a visão completa, quando ele teve a visão geral da descrição, quando ele teve a oportunidade de perceber cada característica dessa mulher que está montada sobre a besta, ou seja, desse sistema que está montado sobre a besta, que vai ser patrocinado para te enganar, e já está enganado a muitos, né? Ele foi tomado de grande espanto. O verso 7 tem a reação do anjo a esse espanto que João teve. Aqui na minha vida diz assim: e vendo-a, o João, vendo a testemunha, e vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Ok. Então, minha mãe perguntou assim, minha mãe está aqui assistindo a aula comigo, e ela falou assim, na versão dela está escrito assim, né? Quando olhei para a besta, né, eu me admirei muito, eu tive grande admiração, né? Olha só, veja que o apóstolo João olhou para esse sistema e ele teve grande admiração. Porque causa espanto mesmo, meus irmãos. Causa admiração. O que a gente precisa entender, amados, é que o diabo, ele vai operar sempre com coisas para atrair você, nunca para repelir você. É isso que a gente precisa entender. Por isso que o nome é sedução. Ele vai seduzir, né? Pô, você vai seduzir, né? A pessoa, vou seduzir, né? Como é que você vai seduzir todo despenteado, todo sujo, sovaco fedendo? Aí eu vou seduzir alguém, vai assim, vai seduzir ninguém assim. Agora você, né? Você tá belo, uma roupa muito bonita, né? Aí sim você tem condições de seduzir. Você tem que mostrar o que é belo, o belo, ou você tem que tornar o detestável belo. Vou repetir. O anticristo, durante o engano, aquilo que é detestável, segundo a palavra de Deus, ele vai transformar em belo. É isso que a gente precisa entender. É daí o poder da sedução. E aí João se admira. Mas, como eu disse no verso 7, olha só o que está dizendo no verso. A reação do anjo, a admiração de João, ao espanto de João. João se espantou. Então o anjo me encorajou, dizendo: por que te admiras? Olha só. Por que você está admirado olhando para isso? Né? Por que te admiras? E ele continua. Eu te explicarei o mistério desta mulher e da besta que a conduz
e que tem 7 cabeças e 10 chifres. Opa! Então perceba que o anjo aqui, esse anjo, um dos anjos, que tinha uma das 7 taças que foram derramadas no capítulo 16, que são os juízos de Deus, e são os últimos juízos de Deus, é isso que a gente precisa entender também. A gente está entrando aqui num momento de Apocalipse, onde a gente está vendo aqui o último juízo de Deus, são as últimas 7 taças, né? O último é o limiar da história, né? Está sendo revelado para João o limiar da história, e um anjo agora vai explicar para João o significado, os mistérios, né? Ou aquilo que ainda está obscuro a João, que se relaciona tanto à mulher quanto à besta. Vamos continuar? O verso 8, o anjo começa pela besta e não pela mulher. Então, ok? Ok? Todo mundo entendeu aí? O anjo vai começar pela besta e não pela mulher. A besta que viste, e já não é, ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, contudo virá. É importante a gente entender isso, meus irmãos, porque a besta é a personificação de quem? Apocalipse capítulo 13, meus irmãos. A besta é a personificação de quem? Ela vai agir no poder de quem? Do dragão. Ok? Quem é o dragão? O diabo. Então, a besta é a personificação de Satanás. O anticristo é a personificação de Satanás. Ele vai agir no poder de Satanás. E a Bíblia está dizendo que ele era, e agora não é, contudo virá. Contudo virá significa o aparecimento do anticristo. Agora não é, por quê? Porque ele age. Ele age, né? Ele age, né? Só que com uma extensão, com uma limitação. É isso que a gente precisa entender. A Bíblia diz: o diabo anda ao teu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não é assim que está escrito na palavra de Deus? Se eu não me engano, isso está em Pedro. Se eu não me engano, né? Eu posso estar errado, né? Então, o que acontece? Você percebe que Satanás, ele age. A Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno, né? Só que ele ainda não se personificou, o reino do anticristo ainda não se estabeleceu, né? O anticristo não apareceu, o falso profeta não apareceu, as condições para que o anticristo e o falso profeta surjam ainda estão sendo construídas, por isso que ele agora não é. Né? E a primeira expressão, né? E a primeira expressão que, né, ele era ou ela era, a besta era quem? Quem foi Satanás? Satanás foi o anjo de luz, não é? Ele era o querubim ungido de Deus que tinha acesso ao trono de Deus. Ele era alguém muito especial, né? Só que ele pecou, quis ser igual a Deus, perdeu o seu lugar no trono, foi jogado na terra. A gente viu isso aonde? Apocalipse, capítulo 12. Não pode esquecer, meus irmãos, isso tudo aí está nas aulas anteriores, né? Então, Satanás, ele perdeu o seu lugar, Lúcifer, que é chamado anjo de luz, ele perdeu o seu lugar no céu, né? Ele era. Agora ele não é, ele age ainda de forma limitada, mas ele virá. Essa personificação do anticristo, ela vai acontecer, né? Ela vai surgir do abismo. João entendia que ele surge do abismo, né? Surge do inferno, surge do Hades aí, né? Ele vem do local dos mortos, né?
Então, o anticristo, ele vai ser a personificação, vai ser um homem sendo utilizado pelo próprio Satanás para estabelecer uma ordem que vai ser construída e concebida na mente de Satanás. É isso que a gente precisa entender. Lógico, tudo isso sob a permissão de Deus, porque quem é o Senhor da história é Deus, né? Satanás, ele não manda em nada, né? Ele só manda naquilo que você deixa, né? Submeta-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, se a gente se submete, mas primeiro a gente tem que se submeter a Deus. Quem se submete a Deus, consequentemente, resiste ao... E se a gente... E se a gente resiste ao diabo, baseado na submissão a Deus, o diabo só tem uma coisa para fazer: fugir de nós. Ok? Por isso que ele está falando aqui. Então, ele está começando a falar sobre a besta, sobre a personificação de Satanás. Agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Significam também 7 reis. 5 deles já caíram. Um ainda persiste, mas outro não surgiu. Entretanto, quanto a parecer, governará durante pouco tempo. Né? Então, eu não vejo dificuldade nenhuma de interpretar isso aí, porque esse verso 10, ele se conecta exatamente lá às profecias de Daniel, aqueles seres lá, aos seres que significam os impérios, né? Aos seres que significam os impérios, e a estátua do rei Nabucodonosor. Então, 5 impérios, né, passaram, um ainda persiste, esse que persiste, João estava falando do Império Romano, né? O Império Romano enquanto império. Vamos lá, gente, acorda aqui para a vida, ó. Né? Ele está falando de impérios mundiais: egípcio, babilônio, egípcio, assírio, babilônio, grego, macedônio, né? E medo-persa, né? Ele está falando de impérios mundiais. Esses foram impérios mundiais: egípcio, assírio, medo-persa, grego, macedônio. Tá ok? Grego, macedônio e romano. Né? Então, a gente precisa entender, são os impérios que passaram, um ainda persiste. Império Romano, logicamente, você está falando do Império Romano, né? Vocês entenderam isso? Vou repetir, vamos lá. Egípcio, assírio, babilônico, egípcio, assírio, babilônico, grego-macedônio, né? Vamos lá. Egípcio, assírio, babilônio, medo-persa, grego-macedônio. 5. Um ainda persiste, Império Romano, que era o império que ele vivia lá, que João estava vivendo. E um ainda vai existir. Né? Esse ainda vai existir. Que império é esse? Império do Anticristo. Ah, mas pastor, e esse tempo, né? Porque o Império Babilônico, o Império Romano, ele terminou com a queda de Constantinopla em 1400 e pouquinho. Concordo com você. E de 1400 e pouquinho para cá, a gente não está vivendo império mundial nenhum, né? Por isso, meus amados, o hiato, por isso que as 70 semanas, né? Escuta aqui, igreja, ó, presta atenção. Por isso que as 70 semanas de Daniel, né?
até a morte de Cristo foram 69. Tem uma semana ainda para ser cumprida. Essa semana é exatamente o império que há de vir, que é o império do anticristo. São as 70 semanas de Daniel. Então, perceba que o Império Romano, enquanto império, ele termina com a queda de Constantinopla. Opa, se ele termina com a queda de Constantinopla, e de Constantinopla para cá? De Constantinopla para cá, a gente não está vivendo em impérios. Aí tem que estudar a história. A gente está vivendo a era dos estados nacionais. Ok? A gente não está vivendo mais império. Um imperador comanda o mundo de então. A gente não está vivendo isso. A gente está vivendo estados nacionais. Brasil, Estados Unidos, China, Rússia, França, Alemanha, Espanha. São estados nacionais. Não existe mais um império. Existem estados nacionais. Mas o mundo trabalha para o surgimento deste império aí, ó. Deste império, né? Que está escrito aí, ó, no verso 10. Significa também 7 reis. 5 deles já caíram, aqueles 5 impérios que eu falei. Um ainda persiste, Império Romano. Por que persiste? Porque quando foi escrito lá na época de João, o Império Romano que existia. Outro ainda não surgiu, entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo, 7 anos, né? Seriam aí a última semana profética de Daniel. Tá ok? Ok, meus irmãos? Entenderam isso? Então é importante a gente entender isso aí, tá? A gente precisa perceber isso aí. Ele está falando de impérios. E perceba também que o governo do anticristo ele vai ter esse caráter. Ele vai reproduzir aqueles grandes impérios, né, que se relacionaram com o povo de Deus intimamente, né? O Império Egípcio se relacionou com o povo de Deus, né? A gente vê muito isso lá com Moisés, lá no Pentateuco a gente já tá o Império Egípcio. Aí vem o Império Assírio, né? O Império Assírio, a gente tem uma história muito legal dele com a rainha Esther, né? O rei Xerxes lá, ele era um rei assírio. Aí depois vem o depois do Império Assírio, vem o Império Babilônico, Nabucodonosor, Daniel, né, fala muito e vive aquele império. Depois vem o Império Medo-Persa, o rei Ciro foi um grande personagem deste império, né? Quem viveu com ele, quem estabeleceu relacionamento com o Império Medo-Persa foi o próprio Daniel. O Daniel ele foi governado por um governante do Império Medo-Persa, que era o rei Ciro. Né? Depois desses impérios veio o Império Grego-Macedônio, o império colocado por Alexandre o Grande. Né? Alexandre o Grande, ele conquistou, ele estabeleceu o Império Grego-Macedônio após a morte do imperador Alexandre o Grande. O império foi dividido entre os seus 4 generais. Por isso que o Império Grego-Macedônio, em Daniel, ele é representado por um leopardo com 4 cabeças. Com 4 cabeças. Né? Porque são os 4 generais que, após a morte de Alexandre, assumiram o Império Romano. Isso tudo a gente já estudou e a gente vai falar, a gente vai dar uma aula sobre o livro de Daniel também, né? Quando terminarmos aqui o livro de Apocalipse, para continuarmos, para estabelecermos a relação entre Daniel e Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, quando a gente terminar Apocalipse, a gente vai estudar o livro de Daniel, os capítulos proféticos de Daniel, para fazer esses links, essas ligações entre Daniel e os textos do Novo Testamento. Então, não perca, é um vídeo mais para frente, não perca, não deixe de assistir os vídeos do nosso canal, porque eu tenho certeza que você vai aprender bastante, como eu tenho aprendido. Verso 11. A besta que era e agora não é,
é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Né? Muitos biblistas, meus amados, muitos estudiosos da Bíblia interpretam esse versículo. Ele é o 8º rei, mas é um dos 7. Né? Então, a interpretação continua, mas por que ele é chamado de 8º rei? Né? Alguns relacionam isso aí ao caráter do reinado deste rei. Ele vai ser um rei com características próprias nas 3 primeiras semanas e meia. No meio dessa semana, está escrito lá em Daniel, ele vai quebrar todos os acordos e ele vai se mostrar como um rei, como quem realmente ele é. Então, ele vai ser um rei na terceira semana e meia, e na última terceira semana e meia, ele vai ser um rei completamente diferente. Alguns interpretam isso aí, esse como o 8º rei. Mas no próprio versículo diz que esse 8º rei é um dos 7, né? E caminha para a perdição, ou seja, é aquele 7º que caminha para a perdição. Os 10 chifres, verso 12, os 10 chifres que viste são 10 soberanos que ainda não receberam seus reinos, mas que receberão a autoridade monarca por apenas 1 hora, juntamente com a besta. Então, perceba, meus amados, esses dias aí, 10 chifres, né? No meio daqueles 10 chifres vai surgir um chifre que tinha olho e boca, que vai falar. Sabe onde está tudo isso escrito? Lá em Daniel. Lá em Daniel está mostrando. Então, esses 10 reis vão surgir juntamente com o anticristo, né? E eles vão ter o poder de soberano somente por um pouco de tempo, né? Por uma fração de tempo muito pequena, aqui chamada de 1 hora, né? Mas que em tempo real não se pode mensurar, mas vai ser um tempo muito pequeno. Por que vai ser um tempo muito pequeno? Que esses eles vão ser 10 grandes líderes mundiais, né? Que na época, quando surgir a besta, vão surgir esses 10 grandes líderes mundiais juntamente com a besta, é o que está escrito aí. Vão surgir esse conglomerado de líderes políticos, né? Vão surgir esse conglomerado de líderes com a besta no meio deles ali. Né? Perceba, vamos lá. Eles têm o mesmo objetivo. Os 10 têm o mesmo objetivo. Opa! E ortogarão a besta todo o poder e a autoridade que detém. Opa, olha aí, gente. Preste atenção. Isso é um retrato, né, de como vai surgir o Império do Anticristo. Vão surgir esse conglomerado de 10 líderes, mas eles têm o mesmo objetivo. Que objetivo que é? Né? A besta vai estar ali no meio deles. Eles vão otorgar, ou seja, vão passar a autoridade que eles têm como líderes para a besta. E a Bíblia diz que todos eles têm esse mesmo objetivo, ou seja, eles vão se reunir, vão se estabelecer como um conglomerado de nações, só que todos esses 10 líderes vão passar para um único líder a sua autoridade, o seu poder, a sua abrangência de influência político-religiosa, militar, né? Ou seja, todo o seu poder eles vão outorgar para a besta. Né? E aí surge, então, o anticristo. Perceba que o anjo está explicando, né, passo a passo aqui para João de que forma vai se estabelecer o reino. Então, guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Oh, aleluia! Quando é que vai acontecer isso? Apocalipse capítulo 19, na batalha do Armagedon. Pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com ele vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Ou seja, nós, servos de Deus, vamos vencer esse conglomerado de reis aí, toda essa estrutura que vai surgir no mundo. Isso aí, em Apocalipse capítulo 19, eles vão se voltar contra Jesus, contra os seus eleitos, mas vão perder, né? Porque Jesus, né,
como ele é o próprio Deus, ele não tem inimigo, né? Ele vence qualquer um. Glória a Deus por isso. Verso 15. Em seguida, declarou-me mais o anjo: as águas que viste. Presta atenção aqui, igreja. Presta atenção você que me vê e ouve aí, ó. As águas que viste, sobre as quais se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. Ok? Então, essa estrutura estabelecida vai ser o quê? Ela está posta, ou a abrangência dela, a abrangência da sedução da prostituta, a abrangência da influência da prostituta, ela está em quê? Ou ela vai abranger quem? Está aí, ó. São os povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. Então vai ser um governo mundial, uma consciência mundial, uma política mundial, uma religião mundial, uma economia mundial. Nós estamos caminhando para isso, amados. E fica tranquilo que é o que vai acontecer. Verso 16. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão arruinada e nua. Devorarão sua carne e a exterminarão com fogo. Porquanto Deus, vou repetir, hein? Verso 17. Porquanto Deus estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que Ele, Deus, tem, conduzindo-os a concordar e a entregar à besta o poder que eles receberam para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. E aí, meus amados, eu fico bobo, porque esse capítulo 17, ele termina com uma declaração fantástica, amados. Porque tem crente que acha que o diabo manda alguma coisa. Tem pastor que ensina que o diabo manda. Meu amado, o diabo não manda em nada. A influência, as ações dele são permissões de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Por isso que o Senhor é o Senhor da história. Por isso que Apocalipse é a palavra de Deus. Por isso que Apocalipse é plano de Deus, meus amados. O surgimento do anticristo é um plano, é um propósito de Deus. Você precisa entender isso, amado. Olha só, está escrito aí, ó. Os 10 chifres e a besta que vistes odiarão a prostituta. Eles a deixarão arruinada e nua. Devorarão a sua carne e a exterminarão com fogo. Ou seja, esse sistema ele vai ser abolido pelo próprio anticristo e pelos 10 reis que deram seu poder ao anticristo. Aquele sistema de sedução ele vai ser abolido. Mas vai ser abolido por quê? Porquanto Deus estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que ele, Deus, tem. Então, amado, o anticristo, ele vai cumprir o propósito de Deus. Os 10 reis que vão passar o seu poder para o anticristo, para que ele estabeleça o reino, vai cumprir os propósitos que Deus tem, porque quem tem propósito é Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então, a gente precisa entender isso, amado. Amém? O que nós, enquanto servos dele, o que nós, enquanto entes humanos, temos que fazer é escolher, exercer o nosso livre-arbítrio, né? No sentido de que, poxa, eu estou trabalhando para o anticristo ou eu estou trabalhando para Deus? É isso que você tem que... É você que tem que escolher. Eu estou trabalhando para o anticristo ou estou trabalhando para Deus? É você que tem que escolher.
Porque o anticristo ele vai fazer, sim, o seu reino, ele vai estabelecer as suas coisas, ele vai mudar, mas isso tudo vai cumprir o propósito de Deus, o propósito de julgamento de Deus. Agora, aqueles que se comprometerem com o anticristo também estarão sobre a influência dos propósitos de Deus. Porque Deus vai levar os seus filhos para o céu, para a Nova Jerusalém, para os novos céus e nova terra. Mas Deus também lançará no lago de fogo e enxofre para ser atormentado dia e noite para todo sempre aqueles que não são servos dele, juntamente com Satanás, com o falso profeta, com o anticristo, como está escrito na Bíblia. E nós vamos ler isso aqui nos capítulos posteriores. Então, amados, é preciso que nós entendamos isso. Qual o propósito? Ou para quem nós estamos trabalhando? Para quem você está trabalhando? Né? Para quem você... Os grandes temas que estão sendo colocados, né? Homossexualismo, aborto, todos esses temas que estão sendo defendidos a um e dente pelas pessoas. Como você, como cristão, está se colocando diante disso? Como você, como cristão, está se portando, está se posicionando quanto a isso? É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Né? Quando se levantar aí o governo mundial, quando se levantar aí, quando as instituições começarem a tirar a nossa liberdade, como eu, como cristão, vou me posicionar? Vou me comprometer com o sistema do anticristo? Ou eu vou pagar o preço por ser servo de Deus, por ser reconhecido como aquele que são santos? Porque os santos vão ser perseguidos, meu amado. Você leu comigo em Apocalipse capítulo 13. Nenhuma outra categoria de pessoas vai ser perseguida pelo anticristo. Eu vou repetir. Nenhuma outra categoria de pessoas vai ser perseguida pelo anticristo. Só um, os santos. Então a gente precisa entender isso. Eu e você precisamos entender isso, e eu e você precisamos, então, nos posicionarmos. Sabe por quê? Porque isso tudo, toda essa estrutura que nós estamos vivendo hoje, e a estrutura que nós estamos estudando aqui no capítulo 17, elas estão convergindo, elas estão indo lá na direção dos propósitos de Deus, porque o mundo começa com Deus e o mundo vai terminar com Deus. O mundo começa com a vontade de Deus e todas as coisas terminarão também cumprindo a vontade e o propósito de Deus. É isso que eu e você precisamos entender. E é isso que eu e você que me ouve ver aí na internet, você precisa entender. Né? Porque o propósito de Deus ele vai ser cumprido, irmãos. Agora, você precisa trabalhar, você precisa se posicionar contra aquilo que é contra a palavra de Deus. Tudo aquilo. Você não pode se seduzir por aquilo que o mundo propõe para você, né? Por aquilo que a grande prostituta, por aquilo que os reis da terra, está escrito aqui, os 10 reis da terra, por aquilo que o anticristo, por aquilo que o falso profeta vai propor para você. Você não pode se seduzir, você não pode se deixar levar por essas coisas. Você tem que ter um comportamento diferente, você tem que se posicionar de forma diferente. Amados, esse foi o capítulo 17 do livro de Apocalipse. Eu penso que Deus falou poderosamente ao meu e ao seu coração. Você possa ter um domingo abençoado. Entenda, né? Esse capítulo 17 termina dizendo que todas as coisas debaixo do céu, elas concorrem para o propósito de Deus. Nada está fora do propósito de Deus. Amém, queridos? Você possa ter esta visão, e você possa ter esta certeza em seu coração. E lembre-se, como crentes, como servos de Deus, nós precisamos nos posicionar contra tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus. Que você possa ter essa consciência, né? Um abraço aí para a comunidade evangélica Geração da Conquista, né? Que estudou a palavra de Deus conosco, que Deus possa abençoar você. A Mary Alba, também que está aí, o Jailson, Elaine, Moisés Braga,
a Raquel Pinto, a Raquel lá em Dublin, né, lá na Europa, nos assistindo, Marinês, né, que Deus possa abençoar todos vocês, vocês tenham aí um domingo abençoado em nome de Jesus, né? E lembre-se, Deus é o Senhor da história. Nada está fora do controle de Deus. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Bênção aí para todos vocês.